Eu queria mais uma vez fazer esses vídeos diferentes, aprofundando em alguns temas, e hoje eu vou aproveitar o relatório recém-lançado pelo Banco Mundial com as perspectivas da economia global para esse ano e para o ano que vem. Um relatório longo de mais de 150 páginas, dezenas de gráficos, e que mais uma vez eu queria destacar aí os principais temas desse relatório numa abordagem um pouquinho mais aprofundada do que os vídeos usuais comentando as notícias. Eu vou fazer o caminho um pouco invertido, começando falando sobre a inflação e depois o resto me dedicar à discussão sobre o crescimento. Mas sobre a inflação, eu queria destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, e que é de conhecimento público e notório, que o mundo vem passando por um aumento generalizado da inflação nos últimos anos. E esse aumento inflacionário, a gente poderia dizer que ocorreu em duas etapas. A primeira etapa ocorre, sobretudo, nos países emergentes. Eu só, para esclarecer, né, essa sigla EMDE significa Países Emergentes ou Economias em Desenvolvimento, que foram as primeiras a sentir os impactos econômicos da pandemia. Nesse primeiro momento, as economias avançadas conseguiram segurar o pior da crise com elevadas injeções de dinheiro, com grandes pacotes de ajuda que postergaram esses efeitos negativos da pandemia, mas que vieram num segundo momento. Sobretudo, depois da guerra na Ucrânia, os preços nos países desenvolvidos também se aceleraram, o que leva os bancos centrais desses países a puxar o freio de mão e reduzir a atividade econômica na tentativa de controlar essa escalada dos preços. Nesse segundo momento, a coisa piora para as economias emergentes, que já tinham sentido um aumento dos preços em 2020 e 2021 e se aprofunda ainda mais sobre esses países, esses aumentos dos preços. No entanto, assim como a escalada é rápida, é mais rápida a contenção dessa acelerada inflacionária nesses países emergentes. E hoje, se a gente pegar a tendência global, é de uma redução da inflação nos últimos trimestres, que se reflete, passando para esse próximo gráfico, nessa tendência aqui no amarelo, que seria aonde se encontram as possíveis trajetórias futuras da inflação. Esse range é grande porque é obviamente impossível prever o futuro. Então, saber o número exato da inflação daqui a 1 ano e meio é uma tarefa inglória, mas é possível estimar com algum grau de certeza, baseado nessa soma de expectativas de vários agentes, que há uma tendência de queda, uma perspectiva de queda da inflação global para esse ano e para o próximo. Esse movimento de desaceleração que a gente já vê acontecendo nas economias emergentes mais forte e que, quando a gente olha com mais detalhe, em mais da metade dos países em desenvolvimento, a situação da inflação está desacelerando ou estável, em menos da metade que ela ainda continua se acelerando. Ao contrário da situação de 1 ano atrás, onde a inflação estava acelerando na grande maioria dos países. E falando sobre a dificuldade de projetar o que vai acontecer com a inflação no futuro, o relatório traz um gráfico mostrando como as expectativas falharam miseravelmente em prever esse último salto inflacionário que a gente está falando. Então, quando a gente olha aqui essa linha azul, era o que o mercado, os bancos centrais, os agentes previam para a inflação. E o que de fato aconteceu foi esse vermelho, muito longe do que previam os modelos desses agentes.
Então, só para finalizar, é muito difícil dizer qual vai ser a inflação futura, mas a maioria das instituições tem indicado uma tendência de queda. Isso é o máximo que a gente consegue realmente dizer com certeza. E aí, partindo para a economia real e para o crescimento econômico global, o dado mais sintético de todos é esse que mostra a taxa de crescimento realizada e a esperada para os próximos anos. Então a gente vê que na década entre 2010 e 2019, a economia mundial cresceu aí mais ou menos 3,2% ao ano. E desse crescimento, cada cor aqui equivale a uma região. Então a gente vê que os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e outros países desenvolvidos, como Japão e Austrália, respondiam por uma parte significativa do crescimento durante essa década. Embora, como elemento individual, a China fosse disparado o elemento mais importante do crescimento econômico global. A China crescia mais, inclusive, que a soma de todas as outras economias em desenvolvimento do mundo. No ano passado, especificamente, essa figura vai mudar um pouco, com a China perdendo muito espaço na participação sobre o crescimento econômico, porque a China estava na política de Covid-0, fazendo lockdown bastante restritivo e moldando a sua economia de maneira a minimizar as mortes por Covid. E o impacto dessas políticas a gente vê aqui com esse crescimento econômico bastante pequeno, em especial no ano passado. E como 2021 tinha sido um ano muito ruim para os países desenvolvidos, no ano passado eles tiveram uma recuperação que dá esse grande destaque desses países na contribuição para o desenvolvimento. Mas esse ano, passado as turbulências da Covid, o que a gente vê é que os países desenvolvidos, representando uma parcela ínfima do crescimento global, em especial a Europa, que passa atualmente por uma grande crise devido à guerra na Ucrânia, com o principal país, a Alemanha, inclusive tecnicamente em recessão. E a China, com o fim das restrições da Covid-0, volta a ser o grande motor do crescimento da economia global. Eu diria aí que com uma contribuição de aproximadamente 40%, 50% do crescimento econômico do mundo esse ano deve acontecer na China. E para o ano que vem, o Banco Mundial prevê uma certa recuperação de outras economias desenvolvidas e também de outras economias emergentes fora da China. Embora, quando a gente olhe, a China ainda sendo o centro desse crescimento econômico. E o Banco Mundial traz também aqui a avaliação em percentual, onde a gente vê que desde os anos 90 houve uma aceleração desse crescimento e a partir da crise de 2008, esses países emergentes passaram a perder o fôlego do seu crescimento e reduzir de um pico que já teve aí acima dos 6% para a média hoje abaixo dos 4% de crescimento ao ano. Mas eu queria destacar que essa análise estatística ela embute uma nuance que o gráfico da esquerda permite visualizar. A China crescia 10% ao ano em 2010, mas sobre uma base muito menor. Hoje a China cresce 5%, mas sobre uma base muito maior. Então o crescimento menor percentual da China hoje, em 2023, crescendo aí estimados 5,5%, no total do crescimento global é maior do que os 10% que crescia em 2010, porque a economia chinesa era muito menor em 2010 e, portanto, o acréscimo de 10% representava um volume muito menor do que os 5% hoje sobre uma economia maior.
Então, apesar dessa desaceleração do crescimento das economias emergentes, onde a gente está vendo aqui, né, que a China é o grande indivíduo dentro desse grupo, o crescimento total em volume da China hoje é maior do que o crescimento percentual mais elevado que era no passado. Em outras palavras, o crescimento percentual da China pode estar diminuindo, mas o volume da China é cada vez maior e, por isso, cada vez mais importante para a economia global como um todo. Aqui uns dados mais genéricos que o relatório traz. Em primeiro lugar, a taxa de crescimento do emprego nos Estados Unidos e na zona do euro, que caiu muito fortemente com a pandemia, mas se recuperou e desde então tem arrefecido esse ritmo de criação de novos empregos, o que em resumo aponta para uma desaceleração do crescimento nas economias avançadas. Um outro elemento que aponta nessa direção é a reversão na disponibilidade de crédito nas duas regiões da Europa e Estados Unidos, que com o aumento dos juros para segurar a inflação desde o ano passado, tiveram como consequência essa redução no número de empréstimos, o que também aponta para uma desaceleração econômica nessas regiões. E por fim, eu só queria destacar que desde o fim da política de Covid-0 na China, houve uma euforia inicial com essa reabertura das atividades econômicas no país, mas que hoje os indicadores, sobretudo no setor de manufaturas, apontam uma desaceleração nessa retomada econômica chinesa, colocando mais uma perspectiva de dificuldade para o crescimento econômico global, somando a perda de entusiasmo com a reabertura chinesa, com a retração das economias avançadas. E como a China representa uma parcela significativa da indústria global, com a desaceleração da indústria chinesa, os indicadores de produção industrial e investimento industrial se desacelerando também. Nos dois casos, tanto a medida de produção industrial como a perspectiva de produção industrial, que é o que esse índice PMI mede, os dois abaixo das médias históricas da última década. O que significa dizer, em outras palavras, que as perspectivas da indústria no momento atual são piores que a média desde 2010. Um outro indicador de atenção para a economia global é o mercado imobiliário, onde um dos indicativos principais da saúde do setor tem se apresentado em terrenos que geram indagações sobre as perspectivas desse setor. Então, se a gente olhar que só na crise de 2008 a gente teve uma economia onde mais da metade dos países estavam com os preços dos imóveis caindo, mostram que as apreensões são bastante justificadas. Preço de imóveis caindo significa economia com baixo crescimento, com repercussões no mercado bancário, que inclusive acendem o temor de desencadear eventos mais catastróficos como o que aconteceu em 2008. Então, esse indicador, que mais da metade da economia global está vendo os preços dos imóveis caindo, é um indicador bastante preocupante para as perspectivas da economia atual. Uma outra discussão que o relatório traz sobre os desenvolvimentos no comércio internacional. O comércio internacional, que a gente pode ver aqui, que foi bastante impactado e de maneira muito clara pelas duas ondas de Covid. A primeira em 2020 e a segunda em 2021, onde o lockdown, em particular na China, levou a atrasos e a rupturas nas cadeias logísticas internacionais que impuseram sérias pressões nas cadeias de suprimento. No entanto, a gente vê que hoje a situação já se reverteu.
e, portanto, as pressões sobre o preço não estão relacionadas mais a gargalos de infraestrutura. E sim, há uma tendência política, inclusive, nos países desenvolvidos, de reverter o processo de liberalização econômica ocorrida desde os anos 80 e 90. Ao contrário daquele período que foi marcado por grandes acordos de livre comércio, como o NAFTA e até mesmo a integração econômica, como ocorreu com a União Europeia, a tendência global hoje é de cada vez mais restrições ao comércio internacional. E isso faz com que o caráter do crescimento mude, que ele foi bastante dependente da expansão do comércio nesse período liberalizante após os anos 70, e agora isso se reverte, sobretudo desde a crise de 2008, com o comércio sendo cada vez menos importante como motor do crescimento da produção. Embora o Banco Mundial veja até uma retomada do comércio para esse ano e para o próximo, essa característica mais estrutural de uma reversão das políticas de abertura econômica das décadas passadas parece estar aqui para ficar, dado que as políticas protecionistas são cada vez mais comuns. Um outro setor investigado pelo relatório é o setor de commodities, onde a gente vê que os preços, depois da pandemia, realmente exerceram uma pressão para o aumento inflacionário. Em especial, num primeiro momento, os metais, mas, sobretudo, a partir da invasão da Ucrânia, o aumento com os custos de energia, que dá esse salto bastante considerável com as perspectivas de redução das exportações de petróleo russo. Essas perspectivas que não se confirmaram. A Rússia, inclusive, aumentou as suas exportações de petróleo desde 2021. O que aconteceu foi que antes a maior parte era direcionada para os países da União Europeia e hoje se reduziu significativamente, com a Rússia direcionando essas exportações de petróleo para outros países, diversificando os seus clientes, para países da OCDE na Ásia, países desenvolvidos da Ásia, mas, sobretudo, o grande cliente que se abriu com a diminuição das exportações para a União Europeia foi a Índia. Então, não houve a ruptura do fornecimento de petróleo e gás russo que se imaginava no ano passado. E isso pode ser confirmado com os estoques estratégicos de gás da Europa no seu maior nível dos últimos 5 anos. Então, como não houve esse choque de oferta que se imaginava, os preços da energia responderam e começaram a cair, sobretudo a partir aí de meados do ano passado. E mais um elemento interessante a se destacar nesse mercado é que a China, em 2021 e 2022, com as políticas de Covid-0, teve a sua produção industrial bastante restringida e ela volta a entrar no mercado a partir do final do ano passado, demandando cada vez mais metais para essa produção industrial, o que ajuda a explicar até essa retomada no preço dos metais nesses últimos meses. Agora, um painel bem interessante sobre as economias emergentes e, obviamente, não vou entrar em detalhe em cada um, mas vou dar um destaque, sobretudo, aos países da América Latina e do Caribe, que estão aqui sobre essa sigla LAC. Então, na questão da dívida externa, a gente vê que a América Latina não tem uma dívida externa pública em maior parte, e no Brasil em particular é ainda muito menor. E a dívida pública aqui na região é menor do que a dos países da Europa e da Ásia Central e da África Subsaariana. Mas a América Latina, na média dos últimos 20 anos, foi a região que mais pagou juros sobre essa dívida.
Acho que essa é uma informação importante que revela, inclusive, o caráter da inserção da América Latina no capitalismo contemporâneo, aonde, com um processo de financiarização em dólar, a América Latina tornou-se a galinha dos ovos do mercado financeiro no que se trata de extrair o máximo de serviço da dívida da região. Para as economias em desenvolvimento, eu só vou destacar sobre a estrutura econômica da região. Acho muito curioso destacar que o tipo das exportações dos países emergentes ainda é majoritariamente em produtos de baixa tecnologia agregada. Tirando a região do Extremo Oriente, os países emergentes são tipicamente exportadores de commodity. E por fim, destacar que a violência é uma questão relevante nessas regiões, mas ao contrário do que se poderia imaginar, em especial nesses países em desenvolvimento da Europa e da Ásia Central. E em segundo lugar, ali próximos, o Oriente Médio e a América Latina. A América Latina, que é muito mais perigosa do que os países da África subsaariana. E que realmente só os países do Extremo Oriente é que têm uma situação de violência bem mais controladas. Um outro elemento das economias em desenvolvimento é que tem havido uma degradação da política fiscal em praticamente todos os países da região. O endividamento em 75% dos países hoje é maior do que era em 2019. O resultado fiscal está piorando em também quase 60%. A dívida externa aumentou em mais da metade. Mas essa deterioração da situação fiscal pode ser explicada pelo comprometimento cada vez maior da receita do governo com o pagamento de juros e por um Estado diminuto quando comparado aos países desenvolvidos. Então, o tamanho do Estado nas economias desenvolvidas é aí quase de 40% do PIB, enquanto nas economias em desenvolvimento e emergentes fica em torno de 25%. E dos países de baixa renda, os países realmente mais pobres, se situa aí abaixo de 20%. Então são governos desestruturados e que gastam cada vez mais com juros, que é essa parte vermelha, têm menos capacidade da oferta de serviços sociais, que é o amarelo, e, portanto, tem que partir para políticas de compensação e transferência de renda que, embora importantes, não superam a estrutura econômica de produção de commodity. Então, só para resumir, o Estado nas economias emergentes é pequeno e é cada vez mais sufocado por maiores pagamentos de juro. E isso leva, óbvio, à constante deterioração da situação fiscal. E se o grande motor da economia global é a China, eu queria mostrar aqui com um pouquinho mais de detalhe esses indicadores que mostram, em primeiro lugar, que a característica do crescimento econômico chinês ela tem mudado radicalmente. Se antes a contribuição das exportações era um fator significativo do crescimento da China, hoje o foco está na construção de infraestrutura, pontes, trens, aeroportos, túneis, e cada vez mais no consumo interno. É a China tentando mudar para um modelo mais voltado para dentro, dependente do seu crescimento interno para o crescimento econômico. Uma outra mudança dentro desse setor de investimento é o salto que a gente vê nos gastos com infraestrutura e a diminuição da ampliação do setor imobiliário. A China, que por décadas fez investimentos pesados naqueles enormes condomínios de prédios, expandindo a oferta imobiliária no país, hoje, como eu falei, a China está focando na construção de estradas, pontes, túneis, etc. Essa redução do investimento imobiliário
permite uma recuperação dos preços dos imóveis no país, evitando as possibilidades de uma crise imobiliária. Mas, para finalizar, eu queria mostrar e reafirmar essa grande tendência. É a China cada vez mais voltada para si, para um crescimento dos chineses para os chineses, pelos chineses, do que uma produção industrial voltada para a exportação. E para finalizar, eu queria só mostrar alguns indicadores principais da América Latina, onde o Brasil aparece como o país com mais confiança na região, sobretudo desde a eleição. O nível de confiança disparou, divergindo bastante do que está acontecendo no resto dos países. E um outro elemento da região que aponta que a inflação está se desacelerando, embora com uma queda um pouco mais lenta no núcleo. Nos produtos mais importantes, a queda tem sido mais lenta do que a queda do indicador geral, o que representa, de um lado, uma perspectiva positiva, mas de outro, um elemento de atenção, dado que o núcleo da inflação é o que costuma mais pesar sobre a cesta de bens e serviços dos mais pobres. E para finalizar mesmo, eu só queria colocar aqui a síntese dos números de crescimento dos principais países trazidos no relatório, mas obviamente eu não vou entrar em detalhe nesse tanto de número, mas sugiro que vocês entrem lá no site do Banco Mundial e leiam com atenção esse relatório, que traz um interessante diagnóstico sobre a situação atual e as perspectivas da instituição para esse ano e para o ano que vem.